Dexter Morgan pode ser um dos personagens mais fascinantes que já foram colocados na televisão. Mas na real, ser ele seria um pesadelo do qual você nunca acorda. Desde o momento em que você abre os olhos, ainda criança, cercado de sangue, até o dia em que assiste seu próprio filho, lutando contra a mesma escuridão que te define. A sua vida inteira é um ciclo de trauma, mentiras e perda. Você não apenas machuca as pessoas que ama, você as destrói, repetidamente. Hoje vamos falar sobre como realmente se sente viver, e continuar vivendo como Dexter Morgan. Você nasceu no sangue, antes mesmo de conseguir entender o que sangue é. Você não lembra da voz da sua mãe, só do eco dos gritos dela. Você não lembra de calor, só da picada fria do container de carga, o ar metálico carregado de medo e gasolina. Você tem um irmão, Brian, mas depois daqueles poucos dias de horror, preso junto ao corpo mutilado da sua mãe, essa conexão também é cortada. Nenhuma criança deveria começar a vida assim, mas você começa. Você é feito de trauma, esculpido a partir da tragédia. Seu passageiro das trevas dá os primeiros passos, quando as portas finalmente se abrem. A luz que invade não é salvação, é o começo de uma vida inteira fingindo que você nunca foi quebrado. O homem que te encontra, o oficial Harry Morgan, ainda não sabe, mas está levando um fantasma para casa. Você não chora, não fala, você só observa. E no seu silêncio, Harry vê a verdade, que a maioria dos pais passa a vida inteira se recusando a encarar. Algo dentro de você está faltando. Por um tempo, as coisas são normais o suficiente. Você tem uma cama, uma casa, uma mãe que você chama de mãe, e uma irmã que não para de falar. Débora, tão viva, tão ansiosa para impressionar. Você inveja a capacidade dela de sentir. Você estuda o riso dela e tenta copiá-lo da mesma forma que estuda as pessoas, que se abraçam, que choram e que se apaixonam. Sua vida é um ensaio geral para ser humano. Você imita tudo, tentando vestir a humanidade como uma fantasia que serve. Mas ela nunca cai direito. Então, o impulso começa. Aquela coceira pequena e primal que sussurra na sua cabeça e deixa seus dentes no limite. Você não sabe o que ele quer no começo, só que precisa satisfazê-lo. Animais pequenos e quietos começam a desaparecer no seu bairro, e você é o motivo. A liberação não parece alegre nem confortável, mas necessária. Harry descobre, e em vez de se afastar horrorizado, ele te estuda. Ele fica calmo também, calmo porque sabe o que você é, ou pelo menos acha que sabe. Ele não vê o menino que precisa de ajuda, ele vê algo que precisa ser controlado. Não o tipo de controle de uma instituição psiquiátrica feita para te proteger de si mesmo e dos outros, mas o tipo de controle pensado para manter uma arma perigosa sob rédea curta. Você não sabe na época, mas aquela decisão vai moldar toda a sua vida. Harry não te salva, ele te redireciona. Ele te ensina um sistema, uma forma de conter o monstro com regras. Ele chama de código. Nunca machuque os inocentes, nunca seja pego. Você passa a entender a moralidade disso. É simples, lógico, algo que você consegue segurar quando tudo dentro de você parece estranho. Por anos, você vive por ele como se fosse uma religião. Você aprende a fingir melhor, a sorrir nos momentos certos e a acenar quando deve. O mundo ao seu redor começa a comprar a atuação. Você é quieto, arrumado, um pouco estranho, mas inofensivo. Com o tempo, sua fome fica mais inteligente, mais seletiva. Você aprende paciência com Harry, aprende contenção. Quando você entra para o departamento de polícia de Miami, como analista de padrões de sangue, é a camuflagem perfeita. Quem melhor para analisar sangue do que alguém que realmente entende o que significa quando ele é derramado? Você se encaixa direitinho. O cara que ajuda a pegar assassinos, enquanto silenciosamente é um deles. Você vive pelo código, canaliza sua escuridão para algo que quase parece nobre. Mas fingir ser humano é exaustivo em todos os relacionamentos. A fachada se torna algo que você precisa manter o tempo todo. Ainda assim, pedaços da sua vida começam a formar um equilíbrio estranho e frágil. Tem a Rita, gentil, danificada e tão inocente que acredita que sua estranheza é só timidez. Para ela, você é um homem bom, tentando o seu melhor. Para você, ela é um escudo, alguém cuja vida normal afasta as suspeitas. Você não pretende se importar com ela, mas em algum lugar entre a confiança quieta dela e o riso, você acaba se importando. Talvez, não do jeito que a maioria das pessoas ama, mas o suficiente para doer quando as coisas desmoronam. E elas sempre desmoronam. Você teria feito as pazes com sua vida dupla, se não fosse pelo fantasma do seu passado. Brian Moser, seu irmão, lembra do que você esqueceu. Ele te encontra e não quer te expor. Ele quer compartilhar aquilo com você. Para ele, matar é alegria. Para você, é ordem. Essa diferença transforma a reunião fraterna em guerra. Ele quer que vocês dois vivam livres, que deixem a fachada cair. Ele até tenta trazer Débora para isso, sua irmã, o alvo dele, sua âncora para a única moralidade que ainda te resta. No final, você o mata para protegê-la. Sua primeira conexão familiar de verdade, destruída pela sua própria mão. Você diz para si mesmo que o código exigiu isso, mas lá no fundo sabe que foi mais do que isso. Você não suportaria perder Débora. Você não conseguia admitir o que realmente era, nem para si mesmo. A negação pode ser sobrevivência. Mas os fantasmas nunca pararam de aparecer. Logo, todo mundo ao seu redor começa a sofrer as consequências de estar perto de você. Quando o cemitério subaquático que você criou para suas vítimas é descoberto, você vira alvo de uma caçada do FBI. O sargento Doakes, o primeiro homem que realmente vê através da sua atuação, passa todos os dias respirando no seu pescoço, convencido de que você é o açougueiro da Baía de Harbor. Ele te pega no ato, e você é forçado a agir. Você o tranca enquanto tenta pensar em como lidar com ele. Não pode matá-lo, porque ele não se encaixa no código. Então decide enquadrá-lo como o açougueiro. É um plano quase infalível, mas você chega tarde demais. O destino conspira com um piromaníaco chamado Lila, e o explode, e você deixa acontecer. Mais uma morte que mantém seus segredos seguros. Mais uma linha cruzada. Quer você admita ou não, você tenta ter um amigo. Seu primeiro amigo de verdade, que te vê como você é, e entende o que significa ter um passageiro das trevas, que às vezes assume o volante. Miguel Prado, o promotor que te cobre, de repente te lembra que você nem amigo pode ter,
porque eles também acabam sendo levados pelas ondas da tempestade violenta que é a sua vida. A limpeza dos destroços, depois deveria ter te ensinado a não deixar ninguém se aproximar. Mas o conflito interno, de tentar decidir seu próprio destino, versus admitir o que você realmente é teimosamente frustrante. Você diz para si mesmo que pode ter as duas coisas. A vida que os outros têm, e a escuridão dentro de você. Você se convence de que não é uma mariposa atraída pela chama. Mas não adianta. No final, Miguel mata uma mulher inocente. Depois que você ensinou a ele como se safar, você percebe que ele é um monstro sem jaula, e o mata também. Mais um irmão a menos na sua vida cada vez mais solitária. Então Rita é assassinada. Se sua infância te deixou vazio, a morte dela te deixa louco. O assassino da Trindade, Arthur Mitchell, que você achava que poderia te ensinar a viver livremente, a mata com a mesma facilidade com que você despachou suas próprias vítimas. Você chega em casa para o silêncio e depois ouve seu filho chorando. As paredes, o banheiro cheio de sangue, te levam de volta ao container de carga. Seu filho Harrison está sentado no sangue, do mesmo jeito que você um dia esteve. O ciclo está se repetindo. Todas as suas regras, toda a sua ordem, nada disso impediu você de criar outra versão de si mesmo. Pela primeira vez, você se pergunta se o código não significa nada. Você continua funcionando porque é o que você faz. Morte, luto, culpa, tudo se mistura no mesmo ritmo surdo. Você mata porque precisa, não porque quer. Você vai trabalhar, cria seu filho e diz para si mesmo que ainda pode ser um pai. Mas então vem Lumen, alguém que vê o que você é sem fugir. Por um breve momento, parece uma conexão real. Vocês dois caçam monstros. Vocês dois sabem como é estar quebrado. Mas quando a vingança dela termina, a escuridão dela some. A sua não. Ela vai embora e você sente o velho vazio voltar para preencher o espaço que ela deixou. Cada vez que você tenta se conectar, termina em morte ou decepção. Mas você conhece outro amigo, o irmão Sam, e ele vê luz em você. Logo ele também é assassinado. Deb te idolatra até descobrir o que você é. Hannah McKay se apaixona por você. Você quase a mata e consegue que ela seja mandada para a prisão. LaGuerta chega perto demais e você a executa. Para você, diz que é um homem de princípios, mas a verdade é mais simples. A escuridão sempre vence. O código garante que você sobreviva, mas não te faz estar vivo. Então o mundo desaba completamente. Deb é baleada, fica em morte cerebral, e você desiste, de fingir que ainda há algo para salvar. Você joga o corpo dela no oceano, antes de desaparecer em um furacão. Sem dúvida, uma manifestação física da sua própria tempestade interna. Até esse ponto, o mundo acha que você está morto. Você prefere assim. Não é redenção, mas é silêncio. E o silêncio é a coisa mais próxima de paz que você já conheceu. Anos se passam. Seu nome vira um sussurro. Sua história, uma lenda desbotada da história ensanguentada de Miami. Você acaba se mudando para Iron Lake, em Nova York, e adota uma nova identidade sob o nome de Jim Lindsay, uma folha em branco. Você vive quieto, empilhando lenha e vendendo rifles para caçadores. Constrói hábitos que parecem honestos, até pacíficos. Você não tira nenhuma vida. Sorri quando deve. Namora a chefe de polícia local, Angela Bishop. E por um tempo, o passageiro das trevas dorme. Por 10 anos, você realmente acredita que está livre. Então ele acorda. Entra Matt Caldwell, um garoto rico mimado que se safou de matar pessoas inocentes num acidente de barco imprudente. Quando ele atira na única criatura que você aprendeu a se importar, um cervo branco, a única paz que você teve, você estala. Anos de contenção desabam em um único batimento cardíaco. Você derruba Matt ali mesmo na neve, o velho calmeiro voltando enquanto tira a vida dele. Você o leva para uma sala de matar improvisada. Termina o serviço, o desmembra, e começa a pensar em lugares para descartar o corpo no seu novo ambiente. O ritual parece ao mesmo tempo estranho e familiar. O primeiro assassinato em quase uma década, e parece estar voltando para casa. Você o enterra como Jim Lindsay, mas sabe que Dexter Morgan acabou de ressurgir à superfície. O velho ciclo retorna, só que dessa vez tem algo novo. Seu filho Harrison te rastreia, mais velho agora, moldado pelas mesmas sombras que te assombram. Ele está com raiva, perdido, desesperado por um pai que realmente apareça por ele. Você quer ser esse homem, mas não consegue parar de ser o que é. Ele sente antes mesmo de você dizer uma palavra. Tem algo familiar nos olhos dele, uma escuridão que você reconhece, como seu próprio reflexo. Vocês dois dançam em volta da verdade. Dois predadores fingindo ser normais, numa cidade pequena demais para esconder para sempre. Enquanto isso, sua namorada, a chefe de polícia Angela Bishop, começa a fazer perguntas sobre o desaparecimento de Matt Caldwell, sobre seu passado distante em Miami, sobre todo o sangue e as mentiras. Você vê a investigação se apertando ao seu redor, e pela primeira vez, não tem os recursos infinitos do Departamento de Polícia de Miami para cobrir seus rastros. Você é só mais um homem, com um segredo enterrado debaixo de metros de neve. Eventualmente, tudo desaba. Você mata o sargento da cidade, Logan, numa tentativa desesperada de fuga da prisão. Logan era completamente inocente, e Harrison te vê claramente pela primeira vez. Não como um herói falho, mas como um homem que vai matar qualquer um que ficar no seu caminho. Iron Lake para de ser um santuário e vira uma armadilha. No final de tudo está seu filho, segurando um rifle, ouvindo enquanto você diz a ele a única coisa honesta que já disse. Ele tem que te matar, porque enquanto você viver, a destruição não para. Ele puxa o gatilho. Você espera nada depois disso. Nenhum túnel, nenhuma luz, nenhuma paz. Só o oblívio. Em vez disso, você acorda 10 semanas depois, numa cama de hospital em Iron Lake, preso a máquinas que nunca pediu. Você sente a bandagem no peito, onde a bala entrou. Ouve os médicos falarem de milagres e segundas chances. Você não se sente sortudo, se sente roubado.
Te deram a morte que você merecia e depois te arrastaram de volta para a bagunça que você criou. Você está fraco, entrando e saindo do ar, quando Angel Batista entra. Ele está mais velho, carregando o peso dos anos e das perdas no rosto, mas aquele olhar afiado e curioso não se apagou. Ele não te algema, não lê seus direitos. Ele te entrega papéis, explica que corrigiu seus registros. Dexter Morgan está oficialmente vivo de novo. Sem mais brechas, sem mais esconderijo, sem mais ser dado como morto. Você está de volta ao sistema, queira ou não. Quando você finalmente consegue andar, Angela já foi embora. Ela deixa Iron Lake com a filha Audrey, escolhendo escapar, em vez de viver numa cidade que sempre vai lembrar dela de você, e para evitar o perigo potencial de te conhecer. A história oficial pinta a morte de Logan como legítima defesa. O departamento engole tudo. Ninguém quer admitir que contratou um monstro e o trouxe para dentro de suas casas. Angela é a única que realmente entende o perigo que você representa. E a resposta dela é a única sensata. Colocar distância entre você e tudo o que ela ama. No momento em que você sai do hospital, a pergunta fica simples. Onde está Harrison? Você segue a única trilha que consegue. Procura por corpos que pareçam com o seu trabalho, só que mais bagunçados. Por crimes que parecem justiça, disfarçada de assassinato, para vítimas que não deveriam ser sentidas falta. Não demora muito. Em Nova York, surgem rumores sobre um funcionário de hotel, um hóspede desaparecido, corpo cortado em 9 pedaços e um quarto limpo demais. Um serial killer chamado Ryan Foster desaparece, e seu corpo é encontrado picado em pedaços no lixo. A polícia ainda não sabe o que pensar, mas você reconhece. Os detalhes são familiares demais. Você sabe que tem que ser seu filho, e vai para Nova York ajudar ele. Você consegue imaginar sem ver. Harrison seguindo Ryan até um canto quieto do hotel. Harrison fazendo o que você sempre acreditou que ele foi feito para fazer. O método é familiar, controlado, eficiente. Um corpo desmontado e descartado de um jeito que quase não deixa nada para trás. Seu filho aprendeu suas lições bem. Você o encontra. No Aftermath, trabalhando no hotel, morando lá por baixo do radar, tentando reconstruir uma vida que não envolva você, nem o passado terrível dele. Ele carrega malas, limpa bagunças, força sorrisos. Mas por baixo do uniforme, tem a mesma tensão nos ombros, a mesma raiva mal contida quando vê alguém machucando quem é mais fraco. Ele matou Ryan, num acesso de raiva, para proteger uma mulher inocente. Mas quando a adrenalina passa e o peso do que fez começa a se assentar, ele fica esmagado pela culpa. Você o impede bem na hora em que ele está prestes a se entregar para a polícia. Ele te olha como se estivesse vendo um fantasma, porque até onde sabia, você estava morto. Você conta sobre o coma, sobre acordar quando não deveria, sobre a morte de Logan ter sido considerada legítima defesa, e sobre Batista ter feito Dexter Morgan voltar a ser real. Ele escuta, mas você vê que ele está dividido entre raiva e alívio, querendo fugir de você e querendo que você o conforte ao mesmo tempo. Você reconhece o conflito nos olhos dele, o jeito como ele está ao mesmo tempo enojado pelo que fez e não sabe o que fazer consigo mesmo. Você não sentiu isso depois do seu primeiro assassinato humano. Você sentiu alívio e liberação. Você quer dizer para ele que ainda não é tarde demais. Em vez disso, você faz o que sempre fez. Você recorre à única ferramenta que entende, o código. Você fala com ele sobre regras, sobre escolher alvos que mereçam, sobre proteger os inocentes, sobre nunca ser pego. Você ouve as palavras de Harry saindo da sua própria boca e se odeia por isso. Mas continua. Você justifica dizendo para si mesmo que é assim que impede Harrison de cair no caos, que sem regras ele vai virar como os homens que você caça. Mas você sabe que é mentira. O código nunca curou nada, só te deixou metódico. Você ensina para o seu filho, mas vê que ele talvez nem precise. Talvez ele não seja como você afinal. Você se move pela cidade sem ser notado e continua procurando ameaças. Arruma emprego como motorista de aplicativo. Era para ser só uma fachada, nada mais. Uma forma de se misturar. Você espera anonimato. Em vez disso, ganha uma bênção. Ele te dá carona quando seu carro é rebocado, e desde o momento em que você entra, parece diferente. Ele fala com facilidade, preenchendo o silêncio com histórias sobre passageiros, rotas, bairros e pequenos conselhos, que soam como se estivesse te dando um mapa para sobreviver na cidade. Ele ri alto e abertamente. O tipo de riso que você só fingiu na vida. Ele percebe que você é quieto, mas em vez de se afastar, se aproxima. Diz que está tudo bem ser novo. Oferece ajuda. Uma bênção de verdade. Logo ele é mais do que só um colega de trabalho. Ele te oferece o apartamento dele no andar de baixo. Sem perguntas, sem pressão, só generosidade. Você se muda, e de repente tem algo que não tinha há muito tempo. Um amigo de verdade, que te deixa entrar na vida dele e se importa com você. Ele te convida para refeições, pergunta sobre seu dia, te inclui nos pequenos rituais cotidianos que compõem o mundo dele. Ele acredita que você é só um cara recomeçando. Não faz ideia de que está morando com um açougueiro da Baía de Harbor. Com o tempo, ele compartilha pedaços da própria escuridão e de onde veio. Sobre ter sido forçado à violência quando criança, como soldado. Sobre as coisas que fez e os pesadelos que ainda o agarram quando fecha os olhos. Ele matou um homem, não de forma meticulosa, não com ritual, mas pela força. A diferença é que ele passou todos os dias desde então tentando ser melhor do que a pior coisa que fez. Blessing carrega o passado como uma cicatriz, não como uma definição. Ele é gentil com estranhos, verifica os vizinhos, faz de tudo para que seus passageiros se sintam seguros. Ele é assombrado, mas é inteiro. Vendo ele brincar, se importar e viver apesar de tudo, você sente algo afiado e amargo se torcer dentro de você. Esse homem, com sangue no histórico e trauma nos ossos, é mais real do que você jamais foi. Blessing é o que você poderia ter sido, se alguém tivesse tentado te curar em vez de te transformar em arma. Se Harry tivesse te levado para um terapeuta em vez de para uma cena de crime.
Se sua primeira lição tivesse sido, você merece ajuda, em vez de, você não é como as outras pessoas. Você se pega querendo mantê-lo bem longe de tudo que você é. Ele te vê como um homem quieto, estranho, mas decente. Enquanto isso, Harrison sabe que tem mais do que você admite. Ele sempre soube. Ele te observa se preparar, vê o brilho familiar de propósito nos seus olhos, e entende que isso é o mais próximo que você tem de se sentir vivo. Ele tem dúvidas sobre você, mas volta para você do mesmo jeito, à sua maneira, recusando-se a sair completamente da sua órbita, não importa o quanto você o tenha machucado. Enquanto você equilibra a amizade que cresce entre você e Blessing, e a relação frágil que se reconstrói entre você e Harrison, outra figura entra na sua órbita, Leon Prater. Ele não é um serial killer, pelo menos não do jeito que você costuma entender. Ele é algo mais abstrato, e de certa forma, mais horrível. O colecionador Leon é um bilionário que trata assassinato como hobby e assassinos como bens valiosos. Ele financia uma rede secreta, um clube feito de pessoas que fazem o que você faz, mas sem nenhuma pretensão de moral. Eles dão para ele filmagens, troféus e histórias dos crimes. Em troca, ele os recompensa com dinheiro, status e a emoção de serem vistos. Ele não derrama o sangue ele mesmo, só incentiva. Transformou matar em entretenimento. Para um homem poderoso e louco como Leon Prater, só importa conseguir o que quer, usando as pessoas ao redor. Você não entra no radar dele porque é Dexter Morgan. Você entra porque de outra pessoa, Ronald Schmidt, mais conhecido como Red, o passageiro das trevas de Nova York. Um homem com o apelido roubado e uma trilha de corpos no encalço. Leon convida Red para um encontro privado, um evento especial para seus monstros favoritos. Um jantar, onde assassinos podem se deleitar na depravação uns dos outros, sob o olhar aprovador de Leon, seu benfeitor. Você encontra Red antes que os homens de Leon o façam. Você o coloca na sua mesa, envolve em plástico, e encerra a carreira dele, como fez com tantos outros. E então, você faz uma escolha que é metade estratégica, metade imprudente. Você toma o lugar dele. Você vira Red, assumindo a identidade dele do mesmo jeito que ele assumiu a sua, como o passageiro das trevas. Você diz para si mesmo que é para usar o encontro de Leon para eliminar várias ameaças de uma vez. Para cortar a cabeça de uma rede que recompensa assassinato. Você não diz em voz alta que parte de você é atraída pelo desafio. Pela ideia de entrar numa sala cheia de assassinos e ainda acreditar que é você quem é diferente. Quando você finalmente está no mundo de Leon Prater, cercado por pessoas que se gabam dos seus assassinatos, como troféus, você sente algo que não sentia há muito tempo. Estar em desvantagem numérica. Eles riem sobre vítimas, sobre a polícia, sobre como é fácil se safar quando o dinheiro certo está nas mãos certas. Para eles, você é só mais um Red, outro performer no circo ensanguentado. Leon não sabe que você é Dexter, ainda não. Ele só sabe o que Red deveria ser. Ele te cumprimenta como um investidor cumprimenta um ativo valioso. Você se move com cuidado, escuta mais do que fala. Observa Leon, observando seus assassinos. Para ele, eles não são pessoas, são geradores de conteúdo, cada um com sua própria estética. A moralidade que você sempre se agarrou, o código que Harry te deu, parece mais necessária do que nunca. Você passou a vida tentando fazer a coisa certa, usando regras, limites e propósito, para impedir que pessoas inocentes fossem assassinadas. Leon e o clube dele provam que matar nunca precisou de propósito, só de mercado. Tudo aquilo te enoja até o fundo da alma. Enquanto isso, outro fio converge para esse mundo. Ele tem seguido sua própria trilha de corpos e sussurros, rastreando padrões que parecem desconfortavelmente familiares. Predadores desaparecendo, sem corpos ou cenas de crime. Assassinatos que parecem alguém corrigindo as falhas do sistema. O caminho dele leva a Nova York. É relatado que o passageiro das trevas de Nova York desapareceu. Ele não sabe que você está envolvido, só sabe que o serial killer sumiu em Nova York exatamente quando você apareceu lá. Ele estava te rastreando pelos assassinatos antigos, e agora acha que você e seu filho cometeram mais em Nova York. O pior é que ele está absolutamente certo. Você se preocupa com o que a bisbilhotice dele vai significar para você e seu filho. Mas antes que ele vire problema demais, algo horrível acontece. Quando Leon finalmente descobre quem você realmente é, não é por semanas de suspeita ou investigação cuidadosa. É mais rápido, mais humilhante. Batista acabou conectando os pontos para as pessoas erradas, incluindo Leon, e o homem que ele conhece como Red é Dexter Morgan, o açougueiro da Baía de Harbor. Para Leon, isso é um presente, uma oportunidade única na vida. Ele não quer te expor, quer te possuir. Ele deixa isso claro quando sequestra Batista e o amarra numa mesa envolto em plástico. Uma imitação doentia do seu ritual. Está encenado para você. Uma performance, um teste. Ele quer que você mate Batista na frente dele, para provar sua lealdade ao impériozinho dele e mostrar que seu código acabou. Ele precisa saber que tudo o que sobrou de você é instinto assassino e utilidade. Se você matar seu velho amigo e colega, o último laço real com a vida que teve em Miami, então você é dele, a joia da coroa da coleção. Você fica de pé sobre Batista, com uma faca na mão, e por um momento, a sala desaparece. São só vocês dois, do jeito que sempre deveria ter sido. Ele te olha, com uma mistura de fúria e coração partido. Esse é o homem que confiou em você, que dividiu cervejas com você, que comemorou casos com você, que dormiu no seu sofá, que achava que te conhecia. Agora ele sabe a verdade. Você é o monstro que ele nunca pegou, e está amarrado numa mesa, esperando para ver o que você vai fazer em seguida. Você poderia matá-lo. Seria fácil, um movimento familiar, que você aperfeiçoou por décadas. Salvaria sua cobertura. Ganharia a aprovação de Leon. Manteria você e Harrison seguros por mais um tempo. Também seria a prova final e irreversível de que não sobrou nada do homem que você dizia ser. Que você é realmente só seu passageiro das trevas. Você faz sua escolha. Você corta as amarras de Batista. Assim que ele está livre, a raiva dele toma conta. Ele avança, anos de luto e traição, explodindo num único movimento. Você matou Doakes. Você matou LaGuerta. Você matou Deb. As mãos dele se fecham em volta do seu pescoço.
Você não luta no começo. Talvez uma parte de você acredite que está certo, que deveria acabar ali, nas mãos de um homem que representa tudo o que você falhou em ser. Mas então, tiros rasgam o ar. Leon atira de novo e de novo, cada bala perfurando as costas de Batista. O sangue se espalha pelas costas da camisa dele. E Leon foge da sala, trancando vocês lá dentro. Mais um homem bom morre ao alcance dos seus braços. Por sua causa. O último olhar de Batista é pura acusação. E ele usa o último fôlego para amaldiçoar seu nome. Você não o matou com as próprias mãos. Mas a vida dele foi apagada porque você existe. O aftermath é caos. Tudo o que acontece depois é sobrevivência, não estratégia. Harrison vê Batista debaixo do lençol que você usa para cobrir o corpo. E é arrastado mais fundo para o mundo de Leon, quando vem te ajudar a escapar da armadilha. O pai, que ele tentou executar numa clareira nevada, agora o está puxando para outro pesadelo. Deixando para trás o corpo de mais um homem inocente. Você gostaria de não ter que envolvê-lo. Mas é sua única chance de sobrevivência. Você e Harrison mal escapam com vida. Leon tenta matar vocês dois, mas no final, é ele quem morre. Você o coloca na sua mesa, recusando-se a tirar uma lâmina de sangue dele como troféu, antes de cravar a faca no peito dele. Não tem final limpo. A rede de Leon não desaparece da noite para o dia. Você não sai com as mãos limpas, nem com a consciência tranquila. Você só escapa de novo, algo em que você sempre foi assustadoramente bom. Ser Dexter Morgan significa nunca ter o final limpo que você mereceu 100 vezes. Significa acordar da morte que você pediu, só para encontrar mais sangue nas suas mãos. Significa ver homens como Batista morrerem, enquanto você continua andando. Significa olhar para alguém como Blessing, quebrado mas gentil, e perceber que seja lá o que você é algo que nem o trauma consegue explicar completamente. Significa olhar para o seu filho, e ver tanto o seu pior medo, quanto a sua única esperança, olhando de volta para você. Você diz para si mesmo que ainda está tentando. Tentando proteger Harrison, tentando mirar sua escuridão nos alvos certos, tentando do seu jeito torto, fazer mais bem do que mal. Mas se for honesto, você sabe a verdade. Ser você não só destrói a sua própria vida, envenena todo mundo que te deixa entrar na dela. Ainda assim, você não consegue mudar quem é. E depois de anos tentando afastar sua escuridão, você finalmente está começando a abraçá-la de novo. Você passou a existência inteira, equilibrando o monstro que você é, com o homem que quer ser. No entanto, não importa quantas chances te deem, não importa quantas vezes você deveria ter morrido, você ainda está aqui. Coração batendo, faca firme, passageiro das trevas sussurrando. E lá no fundo, você entende a parte mais cruel de tudo. Não para você, não para Harrison, não para ninguém que teve a infelicidade de chegar perto de Dexter Morgan. Como você acha que seria se sentir sendo Dexter Morgan? Deixe nos comentários, e se gostou desse vídeo, não esqueça de conferir nosso vídeo sobre tudo o que deveria acontecer na segunda temporada de Dexter Resurrection. Adoraríamos ver você dando um like no botão de inscrever. Como sempre, obrigado por assistir, e te vejo no próximo.